O vídeo de hoje é mais um daqueles de tópicos básicos do Illustrator que vocês tanto pedem aqui no canal. Vamos falar sobre exportação de arquivos. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações que fica aqui embaixo para você sempre ser avisado pelo YouTube quando a gente publicar um vídeo novo. Agora a gente está lançando mais conteúdo aqui no canal semanalmente, então você não quer perder nada do que rola por aqui. Hoje eu vou falar sobre um tópico que parece um tópico bem básico, mas que é uma coisa super importante na hora que você está trabalhando com o Illustrator e você está finalizando o seu projeto para poder lançar ele para o mundo. A gente vai falar sobre as opções de exportação de arquivos que o Illustrator tem para oferecer. Vou falar para vocês sobre as opções de exportação para impressão e também as opções de exportação para a internet, para a web, para o Instagram. Tá imperdível esse vídeo, mesmo se você for um designer experiente, te convido para vir aqui e assistir até o final, que com certeza você vai aprender alguma coisa. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês essas 3 pranchetas dentro do meu arquivo, numa situação hipotética onde cada uma delas tenha uma finalidade, tá bom? Então eu vou vir aqui com a minha ferramenta prancheta e vou selecionar essa primeira aqui, que seria para uma arte impressa, a segunda que seria uma arte quadrada para um meio digital, para o Instagram, para o Facebook, e o terceiro formato, que é um formato vertical que você pode usar para um story, por exemplo. Terminei de criar minha arte, vou começar aqui pelos formatos digitais e vou mostrar para vocês as maneiras que a gente tem de exportar isso daqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui em arquivo, exportar, e aqui eu vou ter que tomar as minhas primeiras decisões de como que eu quero fazer isso. Falando um pouco de como eu faço quando eu tô criando, por exemplo, as artes pro Vetorizaí, né, que eu crio uma arte pro Story e uma versão dela pro Feed, eu tenho tudo dentro de um mesmo arquivo e eu aproveito para exportar tudo junto, se eu puder, ou dependendo do que eu precisar naquele momento, eu vou exportar só uma coisa ou outra. E eu vou começar por essa opção com vocês. Vou começar exportando essa arte daqui, então eu vou selecionar um elemento dessa prancheta para o Illustrator entender que é esse arquivo aqui que eu quero exportar. Vou vir aqui em arquivo, exportar, salvar para web, legado. Você também pode usar esse atalho bem grande aqui, Shift Ctrl Alt S, e aí vai se abrir uma janela de diálogo para a gente poder escolher as opções de exportação do nosso arquivo. Então eu tenho uma visão dele aqui do lado. Aqui em predefinição eu tenho a opção de escolher o tipo de arquivo que eu vou usar para exportar. Então tem vários tipos de GIF, 3 tipos de JPEG com qualidades diferentes e os PNGs. Quando eu vou exportar para o Instagram e para o Facebook, eu sempre exporto em PNG 24. Nessa opção você tem a possibilidade de definir transparência. Então se eu não tivesse fundo aqui no meu arquivo, eu poderia marcar esse item transparência, que ele iria com fundo transparente, para se eu for usar num site, por exemplo, né? Mas nesse caso aqui não me interessa, então tanto faz eu marcar isso aqui ou não. No tamanho da imagem, eu tenho o tamanho real da minha imagem, se eu quiser eu já posso reduzir, se eu quiser exportar menor, por exemplo, e basicamente isso. E eu tenho também uma opção muito importante, que é essa opção aqui de recortar para a prancheta. Normalmente isso já vem marcado, né, como padrão quando você abre para exportar para a web. Mas se eu desmarcar isso daqui, olha o que vai acontecer. Ele vai exportar absolutamente tudo que eu tenho dentro do meu arquivo. Então ele passa a enxergar tudo que eu tenho lá dentro, as 3 pranchetas, e como eu tô com a opção de transparência marcada, ele tem um fundo transparente. Então é uma boa hora pra gente ver a diferença, né? Se eu desmarcar isso daqui, eu passo a ter um fundo branco. Bom, não é isso que eu quero. Vou voltar aqui, vou marcar, recortar para a prancheta, porque eu quero exportar só aquela artezinha, e vou mandar salvar. E aí o Illustrator vai abrir uma janelinha aqui do Windows para eu poder escolher onde que eu quero salvar isso daqui, com que nome. Então eu posso batizar, né, tipo Insta, exportar, o nome que eu quiser, mando salvar e ele vai estar bonitinho lá na pastinha que eu salvei. Agora, se eu quiser exportar mais de um arquivo por vez, eu tenho que escolher uma outra opção. Num cenário onde eu quero exportar essa tela e essa tela, ou até as 3, eu preciso voltar aqui em arquivo, pedir para exportar e aí escolher a opção exportar para telas.
E aí, gente, vai abrir essa outra janelinha aqui, onde eu vou ter que tomar outras decisões. Ele vai trazer para mim as 3 pranchetas que eu tenho no meu arquivo, né? Todas as pranchetas, no caso que eu tiver, ele vai trazer aqui. E aqui eu já vou poder escolher quais delas eu quero exportar. Então, eu vou desmarcar essa daqui e vou manter só essas 2 aqui selecionadas. Eu também posso fazer essa mesma seleção aqui do lado, né? Marcando tudo ou dizendo o intervalo que eu quero. No caso, ele já atualizou aqui para mim, colocou de 2 a 3. Aqui embaixo eu tenho uma caixinha, né, onde eu posso pedir para ele incluir um sangramento. Sangramento é aquela rebarbinha que a gente deixa sobrando para fora da prancheta. Eu falei dela no vídeo sobre como criar papelaria personalizada, vou colocar esse cartão aqui para vocês. Só que como são arquivos digitais, esses 2, né, isso aqui não é interessante para mim. Então eu não vou marcar, mas é legal você saber que você pode exportar por aqui, incluindo sangramento. Mas ele não vai colocar nenhuma marca de corte, isso é importante você saber. Vou escolher a pastinha para onde eu quero mandar, marcar isso aqui para pedir para o próprio Windows abrir o local, onde elas estão salvas logo após exportar. Posso pedir para ele criar uma subpasta para que não fique muita bagunça depois, né? Se eu for mandar para um lugar que tenha muitos arquivos, então ele cria uma subpasta para mim. Posso escolher o formato, então eu tenho PNG, que é o PNG 24, PNG 8, vários tipos de JPEG, SVG, que é um formato vetorial, ou até em PDF. E o que eu acho mais bacana, a possibilidade de você já colocar aqui o prefixo que você quer. Então, se você tiver, por exemplo, um prefixo aqui digital, né? Vamos supor que essas artes são digitais, então o prefixo digital, eu coloco digital underline e mando exportar prancheta. E aí aqui na pasta que eu selecionei, ele vai criar essa pastinha 1x aqui e vão estar aqui os meus 2 arquivos exportados. Eles já saíram aqui com o prefixo que eu defini e eles saíram também com esse nominho aqui, quadrado e vertical. Da onde que saiu isso? Bom, isso é uma coisa, um recurso muito legal que vocês têm que começar a usar, que é a possibilidade de você dar nomes para suas pranchetas. Então eu vim aqui em janela, pedi para abrir o painel de pranchetas e eu vou ter listadas aqui, parecido com um esquema de camadas, né? Mas são as 3 pranchetas que eu tenho no meu arquivo. Então eu batizei a primeira prancheta de impresso, que é essa daqui, a segunda de quadrado e a terceira de vertical, mas aí você vai dar o nome, né, que tem a ver com o que você está fazendo. E aí, quando eu exporto pelo caminho de exportar para telas, esses nomes vão fazer parte do arquivo. Então isso é uma super mão na roda para você não se perder na hora de exportar suas coisas. Terceiro jeito que eu tenho de exportar coisas aqui do Illustrator, o caminho de exportar como. Eu vou usar esse caminho quando eu quiser exportar alguma coisa que não seja um JPEG, um PNG ou um PDF. Você também pode exportar esses formatos por aqui, mas o bacana desse caminho é que ele traz outras extensões para você, como o TIFF, por exemplo, como o Flash. Eu não sei se tem alguém ainda que exporta coisas em Flash, mas enfim, tem aqui. Ou como o DXF, que foi um formato sobre o qual eu falei no vídeo sobre papelaria personalizada. Então você tem várias opções de arquivo aqui que você não vai encontrar nos outros caminhos. Vou escolher PNG só para não perder o hábito. Vou dar um nome aqui. E aqui embaixo eu preciso novamente falar para o Illustrator se eu quero ou não usar as pranchetas. Se eu quiser que ele exporte isso aqui tudo que eu tenho dentro do meu documento, sem fazer uma divisão de prancheta num único arquivão com tudo, né, como se eu viesse aqui e batesse um print screen dessa tela, eu não tenho que marcar isso daqui. Mas se eu quiser usar pranchetas, que normalmente é o mais lógico, né, eu vou vir aqui, vou marcar, pedir para usar pranchetas e novamente eu vou ter que escolher o intervalo que eu quero, se eu quero tudo, se eu quero só de 2 a 3. Nesse caso aqui eu vou dar um exemplo para vocês, eu quero a 1 e a 3, eu quero pular a 2, então eu tenho que, em vez de colocar um hífen, colocar uma vírgula separando eles dois, de 1 a 3. E aí eu vou mandar exportar. Por último, ele vai abrir essa tela de opções do PNG, cada arquivo que eu selecionar vai trazer suas próprias opções para eu escolher antes de mandar finalizar. Posso escolher a resolução, posso dizer aqui se eu quero um fundo transparente ou não, tá tudo como eu quero mesmo, então eu vou dar OK e vou correr lá na minha pastinha e tá aqui para vocês. Digitar o novo vertical, digitar o novo impresso. Como eu defini, ele pulou essa daqui, né, que já estava exportada antes, eu vou até deletar para não trazer confusão, e exportou apenas as 2 pranchetas que eu selecionei, né, que eu pedi para ele fazer. Penúltima forma de exportar coisas no Illustrator. Como eu faço se eu quero exportar só o que tiver selecionado? Bom, eu vou selecionar o que eu quero exportar, vou vir aqui em arquivo, exportar seleção. E aí novamente ele vai abrir uma janela, né, parecida com o que a gente viu antes.
Ele vai trazer aqui para mim uma préviazinha do que vai ser exportado. E esse modo de exportação é um modo de exportação de ativos, né, de objetos e não de pranchetas. E eu vou ter as mesmas opções que eu defini antes, né, naquele outro exemplo, só que agora eu estou exportando apenas o fundo e a interrogação, que foi o que eu selecionei. Vou pedir para exportar e tá aqui exportado o PNG só com os elementos que eu selecionei. E aí com isso a gente vai para a última forma de você exportar um objeto, que é quando a gente quer exportar para impressão. Eu vou exportar então um PDF e vai ser só dessa prancheta daqui, tá bom? Eu vou vir aqui em arquivo, salvar uma cópia e aí aqui em tipo eu vou escolher a opção Adobe PDF. Ele não me dá a opção de não escolher pranchetas, né? Obrigatoriamente, nesse caso está desabilitado, ó. Obrigatoriamente eu tenho que dizer para o Illustrator se eu quero tudo ou se eu quero um intervalo. Nesse caso eu quero um intervalo, né? Que intervalo dá ideia de uma coisa a outra, mas aqui eu posso dizer que eu quero apenas uma prancheta. Eu quero apenas a primeira prancheta. Com isso você tem que saber o número da prancheta que você quer exportar e vou mandar salvar. E aí, pessoal, ele vai abrir essa janela aqui, que é a última janela antes dele realmente exportar o meu arquivo, que é onde eu tenho que dizer quais são as características, as configurações do meu arquivo. Então eu vou vir aqui em cima, vou escolher o PDF X1A, que é sempre o preset que eu uso quando eu vou exportar para impressão. Não vou mexer nada em compactação, que é uma seçãozinha onde você pode escolher de repente a resolução das suas imagens de bitmap. Se o seu arquivo estiver muito pesado, você pode vir aqui e reduzir de 300 para 250, para 200, mas isso é uma coisa só recomendável se você tiver um problema muito grande de performance do teu arquivo. Normalmente eu não recomendo que você venha aqui e reduza essa qualidade não. E aí eu vou vir aqui em marcas e sangrias e posso pedir para ele ter todas as marcas da impressora e ele vai exportar com todas as marcas de registro, barras de cores, ou posso pedir apenas para ele ter as marcas de corte, que ele chama aqui de marcas de aparagem. E por fim, aqui embaixo em sangria, é a mesma coisa que sangramento, eu vou dar um sangramento para ele. Então, se eu já defini configurações de sangramento quando eu criei esse documento, eu posso vir aqui e marcar essa opção, tá? Como eu não fiz isso, eu vou colocar aqui o valor de sangramento que eu quero na mão. Então eu quero um sangramento de 3 milímetros, não tem problema se o meu arquivo tiver em pixels, eu posso vir aqui e escrever 3 milímetros e ele vai fazer a conversão para mim, tá vendo? A gente descobre assim que 3 milímetros são 8 pixels e meio e vou mandar salvar o PDF. Ele vai me fazer uma última pergunta. Eu dou OK e prontinho. Vim aqui na pastinha onde eu salvei, tá aqui exportar impresso. E aí, gente, tá aqui exportado o meu PDF. Fui lá na pastinha para onde eu mandei ele, abri. E ele tá exportadinho aqui com as marcas de corte que eu defini e com o sangramento que eu defini. Um último conselho sobre essa exportação em PDF que eu preciso dar para vocês é que na hora que vocês forem exportar, se você for definir uma sangria, você tem que ter sobra de documento suficiente para fazer a sangria. Então, se eu tenho essa prancheta aqui, quero mandar exportar como PDF, preciso ter esse sangramento, eu preciso vazar com essa arte para fora, entendeu? Da maneira como tá, ele vai ampliar a exportação, né, para pegar uma borda do lado do trabalho, mas não vai ter arte suficiente, não vai ter cor aqui para eu ter tinta para imprimir lá na hora da impressão. Então, sendo bem clara, o que eu preciso fazer é vir aqui e vazar, realmente sangrar com isso daqui. Não precisa ser muito, só tem que ser no mínimo o valor de sangramento que você vai colocar, seja ele 3 ou 5, tá bom? E aí, você ficou com alguma dúvida? Você gostaria de mais vídeos assim práticos, que não são tutoriais, mas que são tutos de ferramenta? Deixa um comentário aqui pra gente. E é isso, comenta aqui pra mim se você já conhecia essas opções todas de exportação do Illustrator. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de sugerir algum tema, você pode deixar aqui seu comentário ou você pode entrar para a lista de transmissão que a gente tem no WhatsApp. A lista de transmissão é um canal super direto que a gente tem para trocar uma ideia e para a gente receber também as sugestões de vídeo que vocês têm para dar. Para você entrar, é só você mandar uma mensagem com seu nome para o número que está aparecendo aqui na tela agora. Pronto! A gente vai te adicionar e você vai receber conteúdos, dicas exclusivas, vai receber o vídeo da semana antes de todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau!